Já começaria aqui com o Zé Guilherme. Esse mês de maio agora nós temos uma expectativa muito boa da liberação aí dos estados do Rio Grande do Sul, né, do Paraná, que vão se juntar a Santa Catarina, Rondônia e Acre, e algumas regiões ali do Amazonas e parece que o norte também do Mato Grosso. Numa recente matéria na DBO, o dado que foi colocado é que isso atingiria em torno de 40 milhões de animais, né? Então, já é uma boa parte do país que já vai entrar junto com Santa Catarina, que já está há bastante tempo, com o status de zona livre sem vacinação, né? Só uma pergunta bem prática, Zé Guilherme, para aquele produtor que está nos ouvindo, porque vai criar alguma dificuldade em termos logísticos, né? De movimentação de animais, de trânsito, comercialização. Então, assim, por exemplo, um produtor que está ali no Mato Grosso do Sul, que queira mandar animais para o Paraná, vamos colocar 3 situações. Vai mandar animal para abate, vai mandar animais para cria, ou vai mandar animais, por exemplo, touro PO, vai vender um touro para o Paraná. Como é que seria essa situação? Como é que ficaria essa composição aí? Bom dia a todos, os pecuaristas que nos acompanham aqui. Satisfação estar aqui na Exposebu, conversando com vocês com um tema tão importante. Bom, quando a gente avança nessa mudança do status, né, de livre de febre aftosa com vacinação para sem vacinação, a gente tem algumas restrições no trânsito de animais, né? Objetivamente, em relação à pergunta, para o abate já está permitido, está normatizado pela Instrução Normativa 48 do Ministério do ano passado. Então, animais para abate podem vir de áreas com vacinação para abatedores que estão em áreas sem vacinação. Isso não terá nenhuma restrição. Para cria, não. Então, a aquisição, por exemplo, o Paraná não vai poder fazer aquisição, né, de animais para cria ou recria de áreas com vacinação, né? A questão do touro PO, se ele for vamos dizer, se for colocado numa central, né, de inseminação, isso vai ser permitido, tem uns controles também que estão identificados na Instrução Normativa. Até para uma exposição também isso pode ser permitido. Agora, um criador do Paraná, como um exemplo, adquirir um touro PO para incorporar na sua propriedade, no seu sistema de produção, também não vai ser permitido nesse momento. Lília, bom dia. Nós sabemos que o Brasil hoje, em questão de exportação, por exemplo, nós fechamos 2020 com um volume exportado em torno de 8,4 bilhões de dólares. Se nós formos fazer a conversão hoje, daria aí pouco mais de 43 bilhões de reais de exportação de carne bovina, né? Além de nós conseguirmos estar atendendo o mercado interno com a carne que seria talvez hoje a proteína mais nobre do planeta, que é a carne vermelha, né? A um preço ainda acessível para a população. Muito bem. Um setor tão estratégico, que gera tanta divisa para o país em exportação, conseguindo atender a demanda da sua população no fornecimento de proteína nobre, há uma percepção do setor privado, das instituições, de que os investimentos públicos no cuidado sanitário desse rebanho é proporcional à importância estratégica que esse setor gera para o país? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Nós temos visado realmente esses mercados diferenciados, né? Hoje, apenas Santa Catarina tem acesso a esses mercados que têm umas exigências sanitárias, digamos assim, um pouco mais restritas. E o Brasil, com o avanço da retirada da vacinação de febre aftosa, realmente vem visando esses novos mercados, né? Para ter uma ideia, alguns mercados que exigem que o país seja sem vacinação para aceitar as nossas exportações seriam o Japão e Coreia do Sul, por exemplo. O Japão, no ano passado, em 2020, importou 830 mil toneladas de carne, já a Coreia do Sul, 550 mil. Então, isso a gente pode verificar que existe, sim, uma possibilidade da carne brasileira acessar, né? Nós temos que lembrar que, abrindo esses mercados para nós, o potencial produtivo do Brasil
não se compara com os demais países, né? Nós temos uma produção muito grande, vários tipos de corte, vários tipos de raças sendo criadas no Brasil. Então, realmente, a gente conseguiria muito acessar esses mercados. E mais importante que isso, segundo uma pesquisa da Embrapa, foi verificado que o preço que o Brasil exporta é 41% abaixo de uma média mundial. Isso por quê? Porque os outros países, principais países exportadores, eles acessam esses mercados e o Brasil ainda não. Então, além de novos mercados abertos, o setor tem uma expectativa muito grande de uma valorização da nossa carne pela retirada da vacinação. O Zé Guilherme, quais são os principais investimentos que assim, de uma forma simples para aquele produtor que está nos assistindo nesse momento, quais são os principais investimentos que devem ser feitos para você ter uma vigilância eficiente, efetiva, duradoura, né? No momento em que você tira a vacinação, né, a tendência da imunidade do rebanho é diminuindo gradualmente, né, a susceptibilidade aumenta, né? Então, quais são os principais investimentos em questão de vigilância dos estados, do Ministério da Agricultura? Como é que é feito como é que a gente pode ter a garantia de que nós estamos investindo num negócio, de que daqui a pouco não vai ter um acidente sanitário que possa colocar em risco nossos investimentos, aqueles que estão entrando no negócio? No âmbito dos serviços estaduais de defesa agropecuária, né, um ponto é que você tem que ter uma equipe suficiente para fazer o trabalho, né? Nós temos uma capilaridade dos escritórios regionais e locais dos institutos, por exemplo, do IMA aí em Minas Gerais, né? E tem que ter equipe lá, os médicos veterinários, os técnicos de campo, porque essa proximidade com o pecuarista é importantíssima nos casos de investigação de qualquer suspeita, né? Outra questão é a estrutura básica de deslocamento, funcionamento, ou seja, veículos, tem que ter uma boa condição de trabalho, né? Internet que funcione, porque hoje os sistemas estão todos, né, informatizados, então a internet que funcione nesses escritórios e uma garantia de recurso para a continuidade dos trabalhos de vigilância, isso no âmbito estadual, né? No âmbito federal, o Ministério reforça os programas de vigilância de fronteira, sempre em parceria com os estados que fazem as divisas do Brasil, né? E nós continuamos com a capacidade laboratorial, que é muito boa, do Ministério para fazer os diagnósticos rápidos, né, de qualquer suspeita. E vamos ter que ter um banco de vacinas que nós estamos estruturando junto com o setor privado, né? As indústrias de vacina do Brasil que contribuíram e continuam contribuindo, que contribuíram para essa erradicação, continuam contribuindo, né? Nós estamos articulando com eles um banco de vacina de reserva que nós precisamos ter para qualquer eventual reentrada do vírus no Brasil. Ô Zé Guilherme, você falou dos nossos vizinhos, né? Paraguai, Bolívia. Como é que está a conversa com esses países, né? O Paraguai, a Bolívia, o próprio Peru, que está ali na divisa com o Acre, no âmbito da COSALFA, enfim. Primeiro, como é que estão os status desses países? Eles já retiraram a vacinação? Eles têm essa percepção? Nós vimos uma evolução muito grande do Paraguai, né? Recentemente, né? Eles estão hoje, a exportação de carne para eles também é muito estratégica, né? Então, como é que está essa conversa com esses vizinhos que tem nós temos aí mais de 1.000 quilômetros, né, de divisa seca com esses países aí? A Argentina tem áreas sem vacinação e áreas com vacinação. A nossa divisa é área com vacinação. Uruguai e Paraguai são livres de febre aftosa com vacinação, né? A gente pega o Peru, que é livre sem vacinação, e a Bolívia, a maior parte é sem vacinação e tem uma parte ainda com vacinação, mas todos livres de febre aftosa. No âmbito da COSALVA e também aí com todo o apoio do Panafitosa, né, que é uma instituição, né, que inclusive tem a sede aqui no Brasil, existe o plano estratégico do continente, do continente para a erradicação e depois para mudança de status, né? Então tem um plano geral orientativo, que é esse plano do continente, e nós conversamos e articulamos
com esses outros países, né? Logicamente, a decisão é de cada um deles, mas só esse movimento do Brasil, principalmente do Rio Grande do Sul e do Paraná, já fez o Uruguai, que tem um serviço muito bem estruturado também, e o Paraguai, como você falou, melhorou bastante, mas principalmente o Uruguai abriu as discussões internas mais fortes sobre a possibilidade ou não da retirada da vacinação. Existe um estudo, esse ano 2020 foram 8,4 bilhões de dólares em exportação. Existe algum estudo do que representaria esse novo status em termos de aumento da nossa fatia no mercado em valores? Assim, de forma bem sucinta, por favor, Lívia. Claro. Números nós não conseguimos ter, porque nós sabemos que a questão sanitária é apenas um dos requisitos para a importação, né? Então a gente vislumbra esses mercados, mas a gente sabe muito bem que podem haver outras barreiras que os mercados podem colocar, né? Algumas barreiras que a gente inclusive tem trabalhado com outros países também, que não haveria necessidade de barreiras sanitárias, por exemplo, eles colocam algumas barreiras comerciais, digamos assim, disfarçadas sanitárias. Então a gente não tem esse estudo de qual fatia do mercado realmente a gente poderia falar, como você citou. Estados Unidos, Canadá e México também um mercado que seria importante para a gente conseguir alcançar, e nós estamos dando um passo de cada vez. Nós não estamos querendo colocar valores e depois ter que readequar. Então, nós estamos assim, vislumbrando mercados. Tantas empresas quanto a área internacional da CNA vem entrando em contato com esses países para verificar já como deve ser feito. Eu acho que o próprio Ministério também, o secretário pode comentar. Conversas iniciais já estão sendo feitas, né? A Coreia do Sul já sinalizou interesse por algumas plantas do Mato Grosso, por exemplo. Então, esse estudo vem sendo feito, mas trazer números para você nesse momento eu não vou conseguir trazer. Só sei que há uma expectativa muito grande do setor em conseguir alcançar esses mercados, não só pelo volume exportado que a gente pode ter, mas principalmente pelo valor agregado da carne que a gente pode ter. E é importante destacar aqui também, João, só uma coisa que a gente tem que sempre ter em mente. O Brasil alcançando um status de livre sem vacinação demonstra a qualidade do serviço veterinário oficial do nosso país. Então, alcançar um status reconhecido pela OIE de sem vacinação de aftosa mostra a qualidade sanitária do nosso rebanho e a nossa capacidade de defesa sanitária. É um dos estados mais difíceis de se conseguir ter em saúde animal. Então, nós não estamos trabalhando só com aftosa. A partir do momento que a gente trabalha com retirada da vacinação de aftosa, a gente fortalece a vigilância como um todo, seja ela passiva ou seja ela ativa. E isso previne outras doenças, vai ajudar bastante no controle da brucelose e da tuberculose, em outras espécies animais, por exemplo, a peste suína clássica, a proibição da introdução da peste suína africana no Brasil. Então, nós estamos fortalecendo os temas de defesa sanitária. Ponto final. Nós estamos trabalhando apenas com aftosa. Isso é bastante importante de ser destacado. O reconhecimento internacional da qualidade da nossa carne e do nosso serviço veterinário oficial.